Começando agora o programa Carly Me Ajuda, com Edson Carli. Rádio Cloud Coaching. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Edson Carli e esse aqui é o Carly Me Ajuda. Carly Me Ajuda, o programa que foi feito para você, e você sabe que aqui tem sempre coisa boa, a gente conta caso, ou a gente traz entrevista, ou a gente responde pergunta. E hoje é dia de responder pergunta, Perguntas que você pode mandar no edson@inteligenciacomportamental.com, edson@inteligenciacomportamental.com. E você vai mandar a sua pergunta assim como fez o meu amigo Francisco. E aqui você sabe, a gente fala nome, mas não fala sobrenome, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, não é? A gente nunca sabe para onde vai parar isso aqui. Então vamos falar do Francisco. E o Francisco, ele mandou uma coisa super atual para nós aqui. Mandou uma coisa que é muito relacionada com a ofensa, né? O mundo se ofende com tudo. Tudo que a gente fala ofende. Você abre a boca, ofende. Você existe, ofende. Você respira, ofende. Se a pessoa te pergunta, você gosta de cebola? Você fala, sim. Você gosta de couve? Não. Por que você não gosta de couve, seu coivofóbico? E aí vai por aí afora. Então tá muito difícil da gente se colocar e se posicionar. Da mesma forma, nós também temos sentido que tudo ofende, né? Às vezes a pessoa fala uma coisa pra gente, desce atravessado na garganta que você fala, né? Por quê? Por que isso, né? Então, muito da nossa identidade e tal. E aí a pergunta do Francisco, na verdade, a pergunta em forma de um desabafo, ele mandou o seguinte: Carly, me ajuda, eu não aguento mais tanto mimimi. Olha só que interessante, eu não aguento mais tanto mimimi. Bom, vamos começar por partes e vamos responder a pergunta do Francisco aqui, estruturando isso aqui. Primeiro, o que é mimimi, né? Mimimi é aquela conotação pejorativa que nós damos para a reclamação do outro. Tem até uma linha filosófica que diz o seguinte: mimimi é a dor que só dói no outro. Olha que interessante isso aqui. Mimimi é a dor que só dói no outro. Então, quando a outra pessoa está ofendida, sensibilizada com aquilo que eu falo, a coisa eu tendo a chamar de mimimi. Mimimi por quê? Porque não é o meu jeito, porque eu não me ofenderia com isso, porque eu estava só brincando, porque é assim mesmo, porque na minha casa sempre foi assim. Vocês podem entrar nas mídias sociais, sempre tem um post de alguém dizendo assim: na minha época, o apelido de fulano era isso, o apelido de ciclano era aquilo, e nem por isso a gente morreu. Bom, não morreu, verdade, não morreu. Não morreu, mas não consegue falar eu te amo, não consegue abraçar um filho, quer dizer, tem uma série de problemas aí envolvendo isso. Mas vamos falar da questão específica do Francisco. Francisco, é o seguinte, primeira coisa, põe na cabeça isso. Mimimi é a dor que só dói no outro. Segunda regra importante, se você está recebendo este feedback, né, se você está recebendo, ainda que indireto, as pessoas não estão gostando do que você fala, tal, dá uma paradinha e pensa, peraí, eu estou cruzando alguma linha que eu não podia cruzar. Tem algo que eu estou levando que as pessoas estão se sentindo incomodadas. É uma ofensa? Mais ou menos. Vamos lá. Vamos dividir a questão aqui da ofensa. Ninguém, eu vou repetir, ninguém é capaz de me ofender. Olha que coisa interessante. Ninguém é capaz de me ofender. A ofensa, ela precisa de permissão minha. Eu preciso me sentir ofendido. Edson, mas não é assim. Não, eu sei que não é assim. O que é o limite? Até onde o outro vem? O outro vem até o limite do desrespeito. Isso. A pessoa te desrespeita. Uma vez que ela te desrespeita, você pode ter um gatilho interno que vai permitir que isso vire uma ofensa ou não. O que esse gatilho faz? E olha que coisa maluca que é o nosso cérebro. Eu só me ofendo como? Como não? Quando? Quando, em alguma situação, nem que seja por um pequeno detalhe, eu vejo verdade no que a pessoa fala. Olha que coisa doida, né? Eu vejo verdade no que a pessoa fala. Então tem que ter permissão. A pessoa me desrespeita e em algum canto subconsciente eu concordo. Não, realmente isso é um problema. Então eu digo assim, olha, o seu time é isso. Se eu achar que não é, eu não vou me ofender com isso. Agora, se por algum motivo eu concordar com aquilo, a coisa vai pegar. Tem um grande filósofo aqui que ele tem uma definição importantíssima. Aliás, como é que o brasileiro, né? O brasileiro,
ele usa um instrumento de desrespeito, de ofensa muito interessante, né? Normalmente ele usa ou a sua opção sexual, ou a sua orientação sexual, ou a atividade profissional da senhora sua mãe. São as duas formas que nós usamos mais comumente para ofender alguém. Vamos pegar o segundo modelo, né? A orientação ou trabalho, né? A escolha profissional da senhora minha mãe. Aí o fulano diz, porque a sua mãe é uma prostituta. Bom, legal. Eu vou olhar para dentro, essa frase não é minha, eu estou reproduzindo desse filósofo que eu acho fantástico. E ele diz o seguinte, bom, eu vou analisar. Como minha mãe vivia? Minha mãe era uma pessoa exuberante, que vivia a noite fora, que tinha seu dinheiro, que tinha sua profissão. Eu via minha mãe muito maquiada? Não, então provavelmente a minha mãe não exercia essa profissão. Minha mãe era uma mulher de casa, estava sempre com um pano na cabeça, limpando a casa e tudo mais. Dificilmente, casada com meu pai também, aquela vidinha morna e tal. Dificilmente ela exercia essa profissão. Então ela não era. Se ela não é, não tem por que eu me ofender. Se ela era, também não tem por que eu me ofender. Ela era e acabou. Então a permissão está ligada a isso. Mas como é que a gente desrespeita o outro? A gente desrespeita normalmente tentando reduzir a outra pessoa. Olha que coisa interessante. Tentando diminuir a outra pessoa. E aí fica a reflexão. Você só tenta diminuir aquilo que lhe é grande. Aquilo que está acima do que você aguenta. Se você está com muito peso, você tenta baixar o peso. Se a sua calça está comprida, você tenta diminuir ela. E assim sucessivamente. Então, tudo aquilo que é muito, eu tenho que diminuir. Se eu quero diminuir a outra pessoa, é porque a outra pessoa é grande. Ponto. Agora, ela é grande em que sentido? Primeiro, ela me causa medo. Medo. Medo do quê? Medo de fazer eu parecer incompetente. Medo de entregar alguma estratégia. Medo de me contrariar. Medo de parecer, mostrar que eu não sei o que eu estou fazendo, medo de me parecer insuficiente. Então, tudo isso que causa medo vai fazer com que eu tente diminuir o outro. O segundo ponto importante, Francisco, presta atenção nisso se você não está fazendo isso. Segundo ponto é inveja. Eu posso ter inveja do outro. Inveja do que a pessoa é, inveja do que a pessoa tem, inveja do que a pessoa sente. Esses três componentes são muito importantes. Eu posso, ainda que inconscientemente, estar com inveja do outro. Isso acontece muito quando, por exemplo, o vizinho está fazendo uma festa, está lá comemorando, tal, não sei o quê, e eu estou pé da vida com isso e reclamo com o outro. Lógico que eu não estou falando de bagunça às 3 horas da manhã, estou falando de uma festa de meio de dia. O outro está tão feliz comemorando e tudo mais, coisas que talvez eu não faria, e isso me causa inveja. Aí eu vou lá e tento diminuir. Abaixa essa porcaria, que música horrível, que você não tem mau gosto. E aí a casa cai, porque é esse tipo de coisa. A terceira categoria, então, medo e inveja. A terceira é rancor. E o rancor, olha que eu não estou falando de raiva, estou falando de rancor. Rancor é um negócio mais pesado, mais profundo. O rancor não nasce do nada. É impossível ter rancor com uma pessoa que você não conhece, por exemplo. Você precisa dominar a situação, você precisa conhecer a pessoa para ter rancor dela. E esse rancor ele me é imposto por uma derrota. Se eu fiz um embate com alguém, se essa pessoa de alguma forma me derrotou, aquilo fica uma magoazinha que vai despertar uma vingança. E esse rancor vai fazer com que na próxima eu tente diminuir o outro. E esses instrumentos de tentar diminuir o outro geralmente vêm travestidos de ordem, de imposição, de poder ou às vezes de humor. Brincadeiras mal feitas. Tá vendo? Lá vem fulano com aquelas coisinhas dele. Eu estou tentando sempre diminuir o outro. Lá vem o fulano com essa reclamaçãozinha. Olha, fulano, você, de novo comendo não sei o quê. Esse tipo de coisa tenta diminuir o outro. Então, Francisco, presta atenção no que você está fazendo. Muitas das vezes não é mimimi. Muitas das vezes você está muito perto dessa linha, você vai transgredindo a linha, não a linha da ofensa. Óbvio, não é a sua intenção ofender ninguém. Ninguém acorda de manhã dizendo, olha, eu vou ofender tal pessoa. Mas você pode sim estar cruzando uma linha, ou porque você está com medo, ou porque você está com inveja, ou porque você está magoado, está com rancor de alguém. E aí você vai tentar diminuir o outro. Nessa situação, já sabe, toma muito cuidado, porque isso pode estar despertando o feedback que você está recebendo. O ambiente é soberano. Se você está recebendo feedback que você está causando um problema, é porque esse problema, de fato, ele está acontecendo. A voz do outro, a percepção de valor sempre cabe ao nosso observador. Então, Francisco, se você está recebendo feedback na forma de mimimi, é porque alguma coisa está acontecendo.
Mais pra frente, fica ligado, eu vou falar de outras formas que nós temos de desrespeitar, às vezes sem intenção. E isso é muito importante também. Esse é o Carly Me Ajuda, a gente está aqui para isso. Faça como o Francisco, mande a sua mensagem, a sua pergunta, ou seja lá o que você quiser, para edson@inteligenciacomportamental.com, que eu vou estar aqui para te ajudar. É só você dar um grito, Carly, me ajuda, que eu vou estar aqui para te ajudar. Um abraço e até uma próxima. Encerrando o programa, Carly Me Ajuda, com Edson Carli. Rádio Cloud Coaching. Se ligue, o programa Carly Me Ajuda, com Edson Carli, sempre às terças-feiras às 14h, com reprise na quarta às 17 horas e na quinta às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo.